Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje nós vamos começar a fazer a nossa análise episódio a episódio da série do Gavião Arqueiro. Começando pelo primeiro episódio, Nunca Conheça Seus Heróis, a gente já começa sendo colocado de volta na Batalha de Nova York, né? O que aconteceu em Vingadores 1. E a gente vê uma Kate Bishop bem pequena presenciando uma discussão entre os pais. E durante a Batalha de Nova York, a Kate vê o Clint Barton, Gavião Arqueiro, lutando, e ela é salva pela mãe. Então quando ela vê o Gavião Arqueiro salvando as coisas, ela tem noção de que ela precisa de um arco e flecha para proteger a mãe. E isso é uma parada bem diferente da origem da Kate nos quadrinhos, porque quem morre, na verdade, é a mãe dela, quando ela é criança, e ela é criada pelo pai, que tem negócios escusos ali com mafiosos. Ele também é um milionário, mas fica bem claro que ele tem ligações com o crime, digamos assim. Aqui a gente tem essa inversão, a mãe dela é quem sobrevive, e ela tem outra maneira de querer se defender. É por causa do ataque a Nova York. Nos quadrinhos é uma coisa um pouco mais clichê, e eu fico feliz que eles tenham mudado, que ela sofre uma tentativa de violência sexual, e aí ela percebe que ela tem que aprender a se defender. Já a mãe dela existe nos quadrinhos, estava morta, né? A Kate surge em 2008 com os Jovens Vingadores, mas a mãe dela ressurge em 2016, sendo que na verdade ela estava viva esse tempo todo, só que ela tá trabalhando com uma das inimigas da Kate, que é a Madame Máscara. Então eu acho que a mãe dela pode ter esse fator vilã aí na série, quem sabe, até porque quem faz a mãe dela é a Vera Farmiga, e toda vez que a Vera Farmiga faz papel de mãe, é horrível. Aí a gente vai pra abertura, essa abertura claramente inspirada na arte do David Arra, que era o desenhista durante a fase do Matt Fraction, e eu vou até colocar um contador aqui de quantas vezes nós vamos falar dessa fase, então se preparem. Aí a gente já dá um salto no tempo pra ver a Kate mais velha, e ela na faculdade e tal, ela invadindo a Torre Stein. Se você se lembra desse sobrenome, Obadiah Stane era o vilão de Homem de Ferro 1, o que pode significar, né, que nessa cultura americana de pessoas ricas doando para universidades e ganhando prédios, que seja uma homenagem ao Obadiah Stane, ou simplesmente pode ser um easter eggzinho pro Ezekiel Stane, que é o filho do Obadiah, que vira vilão do Homem de Ferro também, e que foi criado nos quadrinhos pelo Matt Fraction. Ela tá falando com duas meninas enquanto ela faz a ação na torre, e tem um negócio interessante, que o nome de uma das meninas é Greer, que também é o nome da heroína Tigra, que se chama Greer Grant. Ok, é só o primeiro nome, pode ser uma coincidência, se não tivesse o nome do Roy Thomas nos agradecimentos, ele que é co-criador da Tigra nos quadrinhos. Aí a gente tem o Gavião Arqueiro, lá no musical do Steve Rogers, né, revendo a Batalha de Nova York em formato de dança, o que é sempre errado, e a gente tem a inserção de uma coisa muito importante pro Gavião nos quadrinhos, que eu achei que ficou bem jogado no MCU. O Gavião Arqueiro, ele tem um problema de audição, né? Isso é algo recorrente nos quadrinhos, ele já tinha esse problema, só que quando os heróis morrem em Massacre Marvel e depois são trazidos de volta pelo Franklin Richards, depois de Heróis Renascem, o Franklin Richards não sabia que o Gavião era surdo, então ele traz ele com a audição 100% recuperada. E aí ele só vai ter problema de audição de novo na fase do Matt Fraction. Voltando pra Kate, ela chega na casa da mãe, que já tá dando aquela bronca por ela ter destruído um sino, e o público é apresentado ao Jack Duquesne, ou Duquesne, eu não falo francês. Ela claramente não gosta do namorado da mãe, e ela pergunta por que tantas espadas, né? É porque o Jack Duquesne existe no quadrinho, lá ele é Jacques Duquesne, e ele é conhecido como o espadachim, o cara que foi mentor do Gavião Arqueiro e também se tornou um rival dele depois. Vale lembrar que o Gavião Arqueiro nos quadrinhos surge como vilão e depois se torna herói. Aí a gente vai pra aquela festa elegante, né, de pessoas ricas, em que tem um Armand Duquesne, que nos quadrinhos é pai do Jack, e aqui ele é tio. E nessa mesma festa, a gente é apresentado a um personagem importantíssimo do Gavião Arqueiro, que é o sortudo, o Pizza Dog. Agora na série ele só tem o nome de Pizza Dog, e ele aparece exatamente na fase do Matt Fraction. A diferença é que o cachorro já tá prejudicado. Nos quadrinhos, ele tá normal, e aí quando o Gavião Arqueiro salva ele, e ele salva o Gavião Arqueiro, que ele acaba ficando um pouco machucado, perde o olho e tal. Aqui eu acho que eles decidiram pular, porque ver cachorrinho sofrendo não faz bem pra ninguém, né? Então a gente tem um leilão lá do Mercado Negro, eles sorteando várias coisas dos Vingadores que foram achadas ali, e entre uma delas tá a espada e o uniforme do Ronin, que a Kate acaba pegando pra escapar, o que é uma grande piada de alguém comprar pra usar o uniforme do Ronin, porque nos quadrinhos, o Ronin, além de ter sido o alter ego do Gavião Arqueiro por um tempo, ele foi utilizado por 5 pessoas diferentes, incluindo criminosos. Então é um manto que vai passando de mão em mão ali. Achei legal essa piadinha com o uniforme do Ronin, e ele tem uma importância até mais lá pra frente, mas a gente vai chegar lá. Só que o leilão é interrompido pela gangue do agasalho, que também existe nos quadrinhos na fase do Matt Fraction, que é uma gangue que luta com o Gavião Arqueiro, e aqui fica meio que entendido que é uma gangue com quem ele lutou durante a fase dele de Ronin. E eles estão lá para roubar um relógio, que a gente ainda não sabe o que é. E quando a Kate tá fugindo, a gente vê um dos membros da gangue tirando, né, a máscara para observar ela. E os caras chamam ele Kazi. E esse nome é importante pro Gavião Arqueiro, porque... só vou ler aqui, gente, que o nome é complicado. Tu é analfabeto!
porque Kazi é uma diminuição de Kazirmizak. Talvez seja assim que fale. Que é o vilão palhaço, que causa muito dano ao Gavião Arqueiro também na fase do Matt Fraction. Passando para o episódio de número 2, Esconde-Esconde, a gente tem o apartamento da Kate, aliás, eu vou falar muito de apartamento nesse segundo episódio, que é uma mistura do apartamento do Clint Barton na fase do Matt Fraction e também do próprio apartamento da Kate quando ela tem o título solo em 2016, escrito pela Kelly Thompson e desenhado pelo brasileiro Léo Romero. Como eles têm que se esconder, já que a casa dela não é um lugar mais seguro, eles vão para o apartamento da tia dela. E quando você vê aquele interfone na entrada com o nome dos moradores, você vê o nome Moira Brandon como o nome da tia da Kate. E ao chegar no apartamento, você vê vários pôsteres de filmes e coisa e tal. Moira Brandon existe nos quadrinhos. Ela que dá uma das propriedades dela para que os Vingadores da Costa Oeste se formem, né? Vira o QG dos Vingadores da Costa Oeste. E isso é a segunda dica de Vingadores da Costa Oeste que a gente tem aqui, porque a Tigra, que eu falei lá no início, ela é uma dos membros fundadores dos Vingadores da Costa Oeste, junto com o Gavião Arqueiro. E numa nova versão desses Vingadores, um dos principais personagens é a Kate Bishop. Então a Marvel tá dando diquinhas aí, podem só ser easter eggs, pode ser que ela construa isso aí, mas Vingadores da Costa Oeste sendo referenciado, quem diria? E em busca do uniforme do Ronin, o Gavião Arqueiro vai atrás de um cara chamado Grills, né? Esse cara existe, ele é vizinho do Gavião Arqueiro na fase do Matt Fraction, e aqui ele é só um cara que queria jogar aqueles RPG live, que eu não acho nada, né? E a gente tem o detetive Caldwell que liga pra Kate pra falar sobre o incêndio no apartamento dela. Outro personagem que existe, só que quando a Kate se muda inicialmente pra Los Angeles, durante a fase do Matt Fraction, ela ajuda esse detetive a solucionar alguns crimes em Los Angeles. Aqui ele é um policial de Nova York, um detetive de Nova York, vamos ver no que vai desenrolar. Se deixando capturar, né, o Gavião Arqueiro claramente pra tentar derrubar a gangue do agasalho, ele tenta conversar com o líder. E aí um deles diz que é o Ivan, que é o líder da parada, como nos quadrinhos, na fase do Matt Fraction, o Ivan é o líder inicial da gangue do agasalho. Essa gangue fica falando bro, mano, toda hora, que é maravilhoso. E aí quando a Kate estraga tudo, a gente é repassado pra verdadeira líder da gangue aqui nessa série, que é a Echo. A Echo é uma personagem dos quadrinhos que surge em Demolidor. Ela é uma menina que já nasceu com surdez e o pai dela trabalha pro Rei do Crime. O Rei do Crime mata o pai dela por causa de um erro em uma operação e adota ela porque ela tem habilidade. Mesmo sendo surda, ela consegue compor músicas, consegue tocar lindamente, ele fica impressionado e adota ela como protegida. E convence ela de que quem matou o pai dela, na verdade, foi o Demolidor, fazendo com que ela vire inimiga do Demolidor, o que traz muita esperança para quem assiste a série de que o Rei do Crime ou o Demolidor possa ser referenciado ou aparecer nesses 4 episódios que faltam. Ela também é importante para essa série porque nos quadrinhos a Echo foi uma das pessoas que usou o traje de Ronin. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje com muitos easter eggs, muitas referências. Se tem mais alguma que você notou, coloca aqui nos comentários. Compartilha com todos os amigos, ativa o sininho, deixa aquele like e não se esquece que toda sexta-feira a gente vai estar aqui para falar episódio a episódio de Gavião Arqueiro. Até a próxima!